Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre mentalidade de risco. Mentalidade de risco é a terceira premissa do sistema de gestão da qualidade. Até agora nós já vimos os 7 princípios e nós estamos dando uma atenção maior para essas 3 premissas, que é a abordagem por processo, o ciclo PDCA e agora a mentalidade de risco. Então o que é o risco? O risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos. E essa incerteza é a probabilidade de algo acontecer e ela pode me trazer resultados positivos ou negativos. Ela vai trazer um impacto negativo ou positivo para a organização. Todas essas probabilidades eu classifico como risco. É comum chamar no mercado sobre riscos e oportunidades e aí atrelar o risco a uma ameaça. Também está correto, não deixa de ser uma forma de visualização, porém tem que ficar claro que tudo que é uma probabilidade, que é uma incerteza, nós classificamos como risco. Para ter essa mentalidade dentro da organização, é dividida em 4 partes. Primeiro é uma avaliação das necessidades das partes interessadas. O segundo é uma avaliação do contexto interno e externo da organização. Terceiro, mapeamento de processos. Nós já conversamos um pouco na abordagem de processos. No quarto é de fato a gestão do risco, que é identificar, analisar e tratar esses riscos. Então, na primeira parte, quando a gente fala de necessidades e expectativas das partes interessadas, é importante que a organização ela mapeie quais são as partes interessadas, depois o que essas partes interessadas elas querem, o que elas esperam em relação aos objetivos, aos resultados da organização. Porque, entendendo esses objetivos, a organização então vai para a segunda parte, que é mapear os processos, quais são os recursos necessários para atingir esses objetivos. E com essa avaliação é possível identificar quais são as probabilidades de eu ter um impacto negativo ou positivo. Também é importante, entre essas duas partes, eu fazer uma avaliação do contexto da organização. Quando eu olho externamente, eu vou verificar qual é o contexto legal, as leis, tecnológico, competitivo, mercado, cultural e social, que podem impactar nos resultados da organização. E a avaliação do contexto interno é eu verificar os valores, a cultura, o conhecimento que a organização tem, o desempenho, o financeiro, qual a capacidade de investimento, de recursos que a organização tenha, para que eu possa mapear o meu processo de uma forma real, para que as partes interessadas elas recebam, que ela tenha na realidade o que elas esperam, não que eu possa mexer com essa relação e a realidade ela ser menor do que a expectativa. Então, as ferramentas para fazer cada uma dessas partes a gente já discutiu um pouco. As necessidades e expectativas é mapear mesmo, é pegar as partes interessadas e conversar. O que você espera da organização? O contexto interno e externo é a junção de fatos e dados do que está acontecendo à sua volta e o mapeamento de processos através do Ishikawa é uma boa ferramenta de eu mapear os recursos e as saídas de cada processo, de cada sistema. E de fato, na mentalidade de risco, a primeira parte é eu identificar quais são os riscos. Uma ferramenta bastante utilizada é a matriz SWOT, que reúne as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, nos diferentes níveis da organização, obviamente o gestor que trabalha num processo, ele vai fazer essa análise daquele processo. Quais são as forças daquele processo, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. O gestor de uma unidade de negócio é uma análise mais ampla. O diretor, mais ampla ainda e assim por diante. Mas é importante que em todos os níveis, lembra que nós conversamos sobre um princípio de liderança, todos os líderes eles devem ter a ciência dos seus processos, também devem ter a ciência dos seus riscos, dos seus processos que eles gerenciam. Fazendo essa análise, então, um exemplo de riscos empresariais: ameaça, material importado retido na alfândega, greve, pandemia, indisponibilidade de equipamentos. E oportunidades: financiamento ou linhas de crédito, uma política cambial favorável, um novo mercado, um convênio ou um acordo que apareça. Então são exemplos de riscos, são probabilidades. Por exemplo, material importado retido na alfândega, é uma probabilidade, pode ser que aconteça, pode ser que não. Aí eu vou para a segunda etapa, que é o analisar, é juntar informações sobre esses riscos. Mas como que eu vou juntar informações se são probabilidades?
Vou utilizar históricos, perspectivas, políticas, usando ainda esse exemplo, material retido. De todos os materiais que eu já importei, que eu tenho histórico, quantos ficarão retidos na alfândega? Em quais situações o material fica retido na alfândega? Então, com essas análises, eu já consigo me programar e tratar esse risco que vai ser a próxima etapa. Assim como a oportunidade. Financiamento, quais são as chances reais disso acontecer? O que eu preciso fazer para me enquadrar nesse financiamento? Okay? Então, essa é a análise que eu vou fazer desses riscos que eu identifiquei anteriormente. E por último, não adianta nada analisar se eu não tratar, identificar e analisar se eu não tratar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou fazer essa análise de probabilidade. Esse risco, ele tem uma probabilidade alta de acontecer? E se ele acontecer, qual que é a severidade? Qual que é o impacto para a minha organização? Seja ele positivo ou negativo. Então vamos falar sobre as ameaças. A probabilidade é baixa e se acontecer, o impacto é baixo. Eu vou tomar um tipo de ação, vou monitorar. A probabilidade é alta e se acontecer, a severidade é muito grave para a organização. Então eu tenho que tomar ações imediatas para pelo menos me proteger desse risco caso ele aconteça. E se for possível, sempre que possível, eu vou buscar eliminar o risco. Só que a gente sabe que nem sempre é possível. E a oportunidade é a mesma coisa. Qual a probabilidade dessa oportunidade acontecer, desse financiamento, dessa política? E se ela acontecer, qual que vai ser o impacto? Muito alto, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Eu tenho que começar a me mexer para aproveitar essa oportunidade. A probabilidade é muito baixa e o resultado é muito pequeno. Eu vou avaliar que qualquer coisa que ajude a minha organização, mas às vezes o recurso, o esforço que eu tenho que fazer para aproveitar aquela oportunidade é muito maior do que o impacto que ela vai me trazer. Então eu vou só monitorando até que eu tenha uma situação melhor. Certo, pessoal? Então essa é a terceira premissa e com esses 7 princípios e essas 3 premissas eu tenho que ter sempre em mente para trabalhar dentro do meu processo. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco sobre requisitos do sistema de gestão da qualidade. Essa entra uma parte muito mais técnica, mas em todos os requisitos, em todos os processos, eu tenho que ter em mente, principalmente os líderes, esses princípios e essas premissas do sistema de gestão da qualidade. Muito obrigado, até a próxima.